né? São frases curtas, autoexplicativo, as regras da comida. No entanto, essa questão da comida não é uma questão isolada no trabalho dele, né? Ele não inventou esse assunto. Ele vem de uma série de outros livros que constituem uma obra muito coerente e muito substanciosa, na qual ele transforma a escrita, né, o ensaio, e por isso que ele vem sendo reconhecido como um dos maiores ensaístas americanos hoje. Teve ensaios incluídos em coletâneas dos melhores ensaístas americanos. Ele faz o ensaio, a escrita, como uma espécie de um laboratório experimental, né? E o ensaio, a gente sabe, ontem que esteve aqui na mesa com o Mathieu Landon e o Silviano Santiago, como bem lembrou o Paulo Roberto Pires, que estava mediando, o ensaio é aquele gênero que mescla uma experiência pessoal com uma reflexão. Então é isso que o Michael vem fazendo desde os seus primeiros livros, né? Por exemplo, em Botany of Desire, que é um livro, acho que o mais antigo, seu primeiro livro, Michael? Third. É o terceiro. Esse livro ele transforma o próprio jardim da casa dele, né, que ele estava cultivando, ele aprendeu botânica, numa experiência literária. Ele aprendeu a cultivar, enfim, todos os segredos de um jardineiro, toda a beleza, toda a ciência, né, e transforma esse espaço tão prosaico, tão comum, que parece tão conhecido, que é o jardim da própria casa, num campo de estudos, né? E campo em que várias coisas se entrecruzam, né? Da mesma forma ele fez com a arquitetura. Quando ele foi construir a casa de campo dele em Connecticut, ele, em vez de contratar apenas um arquiteto ou fazer ali um rabisco do que ele queria, ele foi estudar arquitetura. Ele chegou em Vitruvius, não é? Para estudar o que é construir a sua casa. O que você quer construindo a sua casa? Quais são os materiais? Qual a concepção histórica de casa? Qual a evolução desse conceito? E como a experiência pessoal dele ia se completar nesse quadro todo. A cozinha, então, pareceu, talvez, o território mais seguro que o Poulan encontrou para explorar esse múltiplo cruzamento cultural que ele encontra nos seus livros. Então, você tem a cozinha da casa dele. Imagino que seja uma cozinha como a de qualquer outro, talvez mais equipada, não sei, mas uma cozinha. Ele descobriu que essa cozinha ela é um sítio arqueológico. Você pode pesquisar a história da humanidade na sua própria cozinha. Há um conhecimento histórico, há uma tradição, há uma série de elementos históricos e sociais que se condensam naquela cozinha. Sobreposto a isso, você tem a cozinha como uma espécie de um laboratório científico, né? E não nesse sentido que a gente está acostumado a ver na vida da gastronomia, alta gastronomia, que é cozinha molecular, ou então experiências com equipamentos novos. Não, ele está indo aos princípios do cozimento, né? Aos princípios da alimentação, ao reconhecimento dos ingredientes e a reflexão sobre o que a gente está comendo, né? Então isso faz desse laboratório científico, que é a cozinha do Poulan, ele também um laboratório experimental e um laboratório de um alquimista, né? Tanto que a alquimia é o campo que empresta para o Michael o modelo para ele escrever esse novo livro dele, que é Cozinhar. Então ele é organizado segundo os 4 elementos, né? Ele quer mostrar que a transformação alquímica, né? No fundo, é disso que a gente está falando, da transformação da natureza, né? E a cozinha talvez seja esse campo em que a natureza e a cultura estão mais conversando mais intensamente, né? Você está falando de natureza, está falando de reações químicas, está falando de botânica, de vegetais, de animais, de fisiologia humana, mas você está falando da cultura, está falando de como a ética da alimentação, a estética da alimentação, enfim, é um campo em que se cruzam
ciência, história, sociologia, antropologia, ensaio, literatura. É uma coisa interessante, quem tiver o exemplar do livro, olhar no índice remissivo do livro, em que rabanetes estão misturados a Sigmund Freud, não é? Em qual outro livro você encontraria essa, com perdão da expressão, salada de referências que faz do Polan um grande escritor, um escritor original, e que tem uma atuação política da maior importância. A gente sabe que esses livros, o Dilema do Onívoro, As Regras da Comida, Em Defesa da Comida, eles são livros de um ensaísta, são livros de um escritor, mas eles são panfletos, são manifestos verdadeiros para que alguma coisa seja feita diante dessa tragédia que a gente está vivendo, que é a obesidade, a comida industrial e todos os males que vêm com elas, né? Que são desde os males mesmo para o nosso próprio corpo, e os Estados Unidos são um país que vive uma epidemia de obesidade que nós estamos copiando, né? Nós estamos bravamente indo atrás do exemplo. You're catching up. Yes. E então é uma tragédia nacional, é um problema de saúde pública, e nem preciso explicar muito. Mas também há aqui um cruzamento cultural, um cruzamento científico, porque ao falar da cozinha industrial, nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando das fazendas onde os nossos alimentos são produzidos, de como os animais que nós comemos são tratados, de como no que vai dar essa agricultura extensiva, irracional, que está derrubando florestas para fazer, enfim, produzir algo que conforme o Michael Pollan mostra, vai contra tudo aquilo que, depois de pensar, você imagina que você quer. Sim, me perdoem, eu estou aqui numa situação... Eu quero até pedir desculpas porque eu estou aqui substituindo a mediadora, não quero fazer um mau trabalho. Obrigado. Bom, obrigado. Muito bem, mas não deixa de ter razão, né? Vamos deixar o Pollan falar. Eu queria apenas apresentar, porque a gente tende a ver, às vezes, isso é gastronomia, isso é agricultura, isso é ciência. Não, está tudo misturado, como aqui em Paraty a gente está vivendo a vida todo junto e misturado, que é como ela deve ser vivida, né? Michael, por favor, como é que foi... você pode nos apresentar o seu livro, falar como foi escrever esse livro, o que você pretendia e onde você chegou? I would be happy to. Thank you, Paolo, for that extravagant summary of my work. But I appreciate it. I mean, you're right. My subject is everyday life, and the wonder of it, and the fact that we engage nature more in our kitchens and our gardens and our everyday lives than we do when we go on vacation and when we hike, and so that is really fundamentally where I come from. And thank you all for coming. It's such a privilege to be at this literary festival, which in the course of 10 or 11 years has established itself as one of the world's greatest literary festivals, and certainly the most beautiful. And so I'm very happy to be here. I'm sorry Lucia couldn't be here, but thank you very much for filling in so ably. Cooked is not a book I ever planned to write. It wasn't part of my life strategy. But I have been on a journey now for almost 15 years of following the food chain, looking at food from the very beginning in the soil, and following it through the system into our bodies and what it does to our health. And so in Omnivore's Dilemma, I tried to answer a very simple question, which is, where does our food come from? And, you know, this is something everybody once knew. A lot of the work I do would be irrelevant 75 years ago because everyone knew where food came from. And we have lost that thread. We no longer know when we eat a McDonald's meal or when we eat any number of things,
where did it come from? How was it made? What's in it? And so I wrote this series of detective stories following food back to the farm. And I learned something very interesting there that planted the seed of Cooked. And that was that we were remaking the landscape of the world in the image of a factory, a giant factory of plants and animals, unprecedented in humankind. Farms thousands of hectares in extent, feedlots with animals crammed together, standing their whole lives in their own manure. And this new landscape, which very few of us have seen because it is hidden from us. You don't see pictures of cattle feedlots when you buy a hamburger or you stand in the restaurant looking at the menu. They usually will show, cowboys and grass and beautiful images that are no longer actually accurate. But it occurred to me that this landscape we are complicit in the creation of this landscape. Our eating choices allowed this landscape to develop. And the important choice that did that was when we began outsourcing our cooking to large corporations. For most of human history, cooking was done by human beings that you knew, if not yourself. Beginning in the United States in the 50s and 60s and increasing through the 70s and 80s, we gave that work over to these big corporations. And they do it very differently than humans do. And for one thing, they don't buy from small farms. They want every chicken to look identical. They want every potato to be the exact same russet Burbank long potato. And that quest for uniformity and cheap ingredients is what has driven this new landscape. And we can talk more about the problems with that landscape, but besides its visual monotony, it's highly dependent on chemicals. And it is very destructive of soils, and now increasingly it requires genetically modified crops. So I realized then that the decline of cooking in our lives was responsible for remaking agriculture. And that idea I kind of put away in the back of my head. And after Omnivore's Dilemma, I went to the other end of the food chain. I'd been on the soil end, I went to the body end. What happens to our bodies when we take this new food into it? How does it change us? Because when we eat, we take nature in, and it changes us in good ways and in bad ways. And I made a study of nutrition science in the book called In Defense of Food. And it's a fascinating subject. I was trying to understand, what should you eat? If you're concerned about your diet, what should you eat? It's so confusing. Sometimes we're told to worry about fat, and sometimes we're told to worry about sugar, and now we're told to worry about gluten. I even see the water in Brazil says contains no gluten. Congratulations. I've never seen water with gluten. Obrigado. But now we're sure. So the labels are confusing. And the supermarket has become quite a treacherous landscape to navigate. But the thing I learned when I studied nutrition was that the key to eating well was not the nutrients, good or bad, and that's what we obsess about: vitamins, antioxidants, carbohydrates, fat. The key thing was it real food, and was it prepared by human beings? In other words, minimally processed. And that the best